Buenas noches! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de como viver em paz, sem dívidas e sempre com dinheiro. Já aproveita, ativa aqui o sininho do perfil para não perder nenhuma live e sempre ter as suas dúvidas tiradas aqui ao vivo. Buenas noches, pessoal! Como é que vocês estão no quinto de vocês? Sejam bem-vindos. Deixa eu pegar o microfone, né, cara? Microfone. Nossa, dia corrido hoje, hein, gente? Como é que tá o dia de vocês aí? Rapaz do céu. Olha, tá vindo umas novidades boas aí pra vocês, hein? Peraí. Deixa eu arrumar aqui o microfone enquanto vocês estão entrando. Quinta-feira, 7 horas, horário de Brasília. 7h06, na verdade, né? Ai, caraca. Puta, fechei a tampa no negócio, olha. 6h06 aqui de Miami. Deixa eu pôr o microfone. Rapaz do céu. Fechei esse bagulho aqui, cara. Meu Deus. Mas vamos lá, né? Vou explicar pra vocês como é que funciona. Peraí. Acharam que não fosse ter live, hein, gente? Véspera de feriado, todo mundo agora na estrada. Vocês vão viajar, vão ficar em casa. Feriadão, né, bicho? Quem é do Rio de Janeiro vai ser até quarta, parece, né? Vai emendar tudo. Vai ser mais do que o carnaval. Olha que louco isso. Mas vamos lá, deixa eu ver como é que vai funcionar a parada aqui. Gente, deixem as dúvidas de vocês aqui no ponto de interrogação e aí eu vou tirando por ordem de chegada, beleza? O aviãozinho encaminha essa live para todo mundo que você sabe que tá com o coração apertado, tá aperreado, tá numa situação feia, encaminha para quem você conhece, para que venha aqui tirar as dúvidas, poder aí dê uma boa sexta-feira da paixão em paz, né? Sabendo que a dívida, cara, é uma fase e que não deveria tirar o nosso sono, mas eu sei que tira. Quando vocês estão entrando, deixa eu fazer uma pesquisa com vocês. Vocês utilizam o chat GPT, sim ou não? Coloca aqui, só nos comentários. Porque a gente vai fazer aqui um lançamento, cara, vai ficar... Meu, pensa num negócio maravilhoso, mas aí é mais para quem usa chat GPT, né? Deixa eu ver se vocês usam. Vocês usam o chat GPT com frequência, sim ou não? Só para poder saber. Ó, Falcão, quanto tempo, cara! Digite eu quero. Olha, vocês estão para receber. Esqueci de colocar. Vou mostrar para vocês, cara, o que a gente está lançando em primeira mão, tá? Quem chega primeiro bebe água fria, né? Para receber o link da aula gratuita. Quero aprender. Vocês vão ver que vai ficar bem legal, cara. Ó, não... Por que eu perguntei isso, né? Porque no curso a gente tem planilha, a gente tem aula, a gente tem tudo. Mas a gente sabe que sempre tem aquelas pessoas, cara, que sempre estão mais por dentro da tecnologia e querem realmente ir mais rápido. Então, por exemplo, tem uma situação que a gente fala dentro do curso, que eu vou mostrar para vocês, que é como calcular o valor justo do cartão. Então, olha que legal. Aqui nós temos o Nádio e a gente vai lançar, isso aqui já está mais ou menos quase que estamos testando, né? O FAQ, que vai incluir todos os modelos de negociação junto com o assistente virtual, calculadora do justo do cartão de crédito, calculadora da renegociação para saber se tem abusividade, quanto que você deixar no seu fundo de liberdade, na emergência, na quitação vai te render. Destrinchar cartão de crédito, você vai apenas colocar lá a fatura do cartão e vai destrinchar. A pipa, o NAD vai te falar se você pode comprar ou não. Isso aqui é mais para quem tem compulsão por compras e tal. E vai ter o NAD, apoio emocional e terapêutico. Para quem vai estar no curso da renda extra, vai ter o NAD da renda extra e o NAD com plano financeiro. Então a gente criou, na verdade, estou treinando eles. Hoje eu passei aí entre uma reunião e outra, treinando eles. Vou pegar o feriadão para treinar eles e quero lançar depois do feriado esses assistentes. Aí eu quero saber, vocês utilizam isso ou não? Só para saber se vocês utilizariam isso, sabe utilizar ou não?
A gente vai lançar outro produto só disso, tá? Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. Vai ficar bem legal. Porque, cara, você imagina, você tá desesperado, você vai entrar lá com o assistente virtual e ele vai conversar com ele. Ou então você tá com cartão de crédito. Quem tem dívida do cartão, que tem muito parcelamento, pagou mínimo? Ele vai calcular automaticamente o valor justo para você. Hoje a gente tem aula, a gente explica, a gente tem a planilha, modelo, tudo certinho. Mas para quem gosta do assistente virtual, vai ser mais rápido, né? Enquanto uma pessoa vai fazer na mão, o assistente virtual vai fazer mais rápido. E aí eu vou ter aula que eu vou explicar e etc. Vai ficar bem legal. De novo, hoje o curso permite todo mundo sair da dívida, ter paz e ver sempre com dinheiro. O assistente virtual vai permitir com que saia mais rápido ainda. Porque enquanto uma pessoa vai fazer talvez na mão ou no manual, no assistente virtual vai ser muito rápido, né? Então vai ter... Nós vamos lançar aí basicamente 10 assistentes virtuais que vão ajudar o aluno na jornada. Não vou vender separado, vai ser obrigatório a pessoa assistir o curso, porque, cara, não tem como sair da dívida sem estudar as aulas, sem saber realmente passar pela mudança de mentalidade, comportamento e hábito. Mas só para passar um spoiler aí para vocês, o que a gente vai fazer, cara. Imagina que da hora, você vai estar no shopping, eu fiz esse teste hoje, e aí você vai falar assim, cara, eu quero comprar a blusinha da Zara. E aí você vai perguntar pro assistente no seu celular, ele vai fazer tudo para você, se você pode ou não pode, se cabe no seu raio-x, vai ficar bem legal, hein? Principalmente para quem tem compulsão, tem alguma coisa, né? Não sei porque eu tô segurando o celular, se tem aqui, né? Só queria mostrar para vocês que vai vir coisa boa, gente. A gente tem que estar sempre evoluindo, não tem jeito, né, cara? Quem para pra atravessar a rua é atropelado. Mas vamos lá, vamos pegar as dúvidas de vocês aqui, né? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Deixa eu começar então aqui. Aqui. Não consigo atender as ligações de cobrança. O que isso pode causar na negociação futura? Depende, Jaqueline. Se você realmente está seguindo o manual prático, está fazendo as rodadas de negociação, você não precisa atender as ligações, porque você está fazendo a sua parte. Agora, se você não está negociando, você deveria sim manter pelo menos um contato com humanos do lado do banco. Porque senão o banco pode entender de que você não quer negociar e ele pode entender de que, de fato, a melhor solução para você é mandar para juízo, entende? Então, assim, 2 caminhos. Quem segue hoje no método, tá fazendo as rodadas, tá protocolando a carta que o curso pede, tá seguindo as orientações certinho, não precisa atender ligação. E aproveita, tá? Já coloca lá aquela opção no celular só para atender ligação de pessoas que estão no seu celular salvos. Dentro do FAQ tem o passo a passo para quem é aluno. Coloca no Não Me Perturbe, entra lá no site www.nãomeperturbe.com.br. Quem que conhece esse site? Você coloca lá no Google, nãomeperturbe.com.br, se cadastra de graça, é totalmente seguro. Inclusive, para quem é aluno, eu até fiz a simulação colocando o meu celular lá dentro durante a aula. Em várias aulas da negociação eu fiz isso. E aí você tem paz, entende? Porque não tem como você atender todas as ligações de cobrança. Cara, é totalmente... É impossível. Às vezes tem 300 ligações, 150 ligações, né? Então realmente não tem como. Hoje, por exemplo, foi um dia que ligaram bastante. Eu acompanhei aqui os alunos, né? Vi nos grupos, inclusive. Hoje foi um dia movimentado. Como é que foi aí pra você que tem dívida? Foi bem corrido hoje? Hoje o bagulho foi louco, hein? Então, assim, voltando. Se você está à frente da negociação, não precisa atender. Agora, se você não está no curso, não sabe como negociar, não protocolou carta nenhuma, atender a ligação para você é no mínimo necessário para que o banco entenda que sim, você tem a boa fé e interesse de pagar, tá bom? Que mais nós temos aqui? Comecei a atender como você ensinou. Aí, Vera, muito bom, muito bom. Isso aí, fia. Que mais? Deixa eu pegar aqui. Calma aí, peraí. Como entrar na lei do superendividamento? Dandara, como é que é? Deixa eu ver se o nome aqui, peraí. Dandara. Não tem aquela música italiana? Felice. Dandara, a gente aqui não ensina a entrar na lei do superendividamento na justiça, porque eu parto do pressuposto, eu não acredito
que o primeiro caminho de um endividado é procurar a justiça. Processar o banco como primeiro passo é uma das piores decisões que alguém pode fazer quando tem dívida. Até foi ontem, anteontem, entrou uma aluna desesperada porque ela entrou na lei do superendividamento e perdeu. E tô falando isso ontem porque é mais recente, mas sempre a gente tem alunos que entram no curso porque a lei do superendividamento não deu certo. A pessoa perdeu tempo e perdeu dinheiro. E aqui vamos falar um pouquinho da lei do superendividamento. Todo mundo conhece aqui, só para deixar todo mundo na mesma página. Vocês conhecem a lei do superendividamento? Ou nunca viu, nem ouviu, só ouço falar? Ai, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver se vocês conhecem. Deixa eu ver se eu volto do começo ou se vocês conhecem a lei eu já vou pro avançado, né? Tem gente nova nessa live, cara, que é a primeira vez que caiu aqui de gaiato? Eu falo isso pra eu saber se eu volto lá do básico ou quem tá aqui já tá aqui direto e já pegou o espírito da coisa. Quem não me conhece, eu tenho TDAH, eu gosto de ficar, eu não consigo ficar muito parada assim, sabe? Então, se você me vê eu ficar mexendo aqui alguma coisa, é por causa disso, cara. Ó, não conheço, não, só ouço falar. Ainda bem, Ellie, fica longe desse bagulho. Tá, eu vou falar aqui bem resumidamente, beleza? Vamos lá, gente. Segunda vez, ótimo. O que é a lei do superendividamento? Para quem não me conhece, aqui as lives são verdadeiras aulas. Então, eu sempre pego um papel, uma caneta e anota tudo, beleza? Não é para vender curso, aqui realmente é para ajudar você a dormir em paz. Eu quero que você, quando for colocar a cabeça no travesseiro hoje, lembre sempre que tem solução e que não perca a sua noite de sono, ainda mais amanhã, né, gente? Que é sexta-feira da paixão, é dia de estar com a família, é dia de ter a nossa mente, tudo realmente em Jesus Cristo e não ficar pensando em dívida, porque quanto mais a gente pensa no problema, menos solução a gente acha. Mas vamos falar da lei do superendividamento. O que é a lei do superendividamento? Ela veio, é a lei 14181, ela veio no ano de 2021, para trazer alterações no Código de Defesa do Consumidor e Estatuto do Idoso. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não precisa entrar na justiça para procurar os nossos direitos que falam na lei. E o que fala a lei? Fala qualquer pessoa hoje que tenha dívidas que afetam seu mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? É o seu dinheiro de sobrevivência. Na Constituição, olha que louco isso, na lei, sabe quanto que é o mínimo existencial? Sabe quanto que o governo acha que é o valor certo para você viver? Que dá para viver muito bem, satisfatoriamente? R$600. Tá na lei isso, tá? Independentemente se qual que é do partido político, eu não quero falar de política, que eu tô falando da lei. A lei fala que com R$600 você consegue viver. E a lei do superendividamento, ela vem para falar assim, qualquer pessoa que tem dívidas e afeta o mínimo existencial pode ingressar na lei. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes você pode se deparar com um juiz que ele vai falar assim, cara, cada cabeça é uma sentença, cada juiz tem uma visão. E às vezes o juiz ele vai falar assim, cara, mas peraí, a pessoa, ela pode viver com, ela tem dívida, se ela pagar, ainda sobra R$600 para ela poder viver. O juiz ele pode interpretar isso. Como tem juiz que já vai mais pro lado do bom senso. Não, cara, peraí, é impossível esses R$600 alguém ver no Brasil hoje. Não é porque tá na lei. A gente tem que analisar a questão constitucional, questão que realmente faz sentido nos dias de hoje. Tem juízes que entendem isso, tem juízes que não. Para quem é advogado, vocês sabem, cada cabeça é uma sentença. Às vezes aquela mesma situação tem juiz que vai interpretar de um jeito, tem juiz que vai interpretar de outro. Então, é um risco essas questões. Outro item, a lei do superendividamento não entra financiamento imobiliário, financiamento do carro, não entra, por exemplo, dívidas que tem supérfluo. Então você foi lá no cartão de crédito, você resolveu viajar e gastou no cartão e não consegue pagar o cartão. O juiz ele pode analisar e falar assim, tem uma joia para a esposa aqui, ó, tem uma joia para o marido. Isso não é dentro da lei. E aí quando você vai ver, cara, você já pagou dinheiro para o advogado, já esperou um bom tempo porque a justiça está abarrotada de processos
E aí você pode correr o risco do juiz olhar a sua fatura do cartão de crédito e ver que tem itens supérfluos lá dentro. Então também tem essa fragilidade. Em resumo, a lei do superendividamento, ela é frágil. Então ela não entra todas as dívidas, ela também gera essa questão do mínimo existencial. E também um outro ponto muito importante que, cara, prejudica em muitas pessoas. O máximo do parcelamento da lei do superendividamento é 60 meses. É o máximo. É o máximo. Não pode ser mais do que 60. E aí eu faço o desafio para vocês todos que estão aqui. Coloca no papel qual que é o valor total da sua dívida. Divide por 60. O valor que vai dar, que resultado disso, você consegue pagar todo mês? Então aconteceu isso com uma aluna. A aluna entrou no curso, ela falou, Nádia, eu ganhei a lei do superendividamento. Eu falei, filha do céu, eu preciso pedir um autógrafo para você. Olha, é muito raro alguém ganhar, parabéns, mas o que você faz aqui já que você ganhou, filha? Ela falou, então, Nádia, sabe o que aconteceu? A minha dívida total é 300 mil, eu ganhei a lei, dividiu por 60 e eu não consigo pagar 5 mil reais todo mês. Não consigo. E aí? Agora, o que aconteceu? Ela ganhou a lei e não consegue pagar todo mês. Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai para um caminho da lei do superendividamento que mesmo que você ganha, não vai te trazer paz. Você não vai conseguir honrar com aquilo. Por isso que eu falo que ela é frágil. Ela não é certeza que vai ganhar, ela não entra em todas as dívidas, ela é demorada, ela é custosa, você tem que ter um advogado que vai te acompanhar nisso daqui, dependendo da sua renda, você vai ter que pagar as custas do processo, e se você perde o processo, você tem que pagar a sucumbência, que é o quê? Os honorários dos advogados do banco. Então, aí eu pergunto para você, tem dois caminhos. O caminho de você negociar amigavelmente, numa boa, seguindo aí toda a hierarquia do banco, com apoio, ou o caminho de ir para a justiça? Qual que você prefere? Eu, particularmente, quando eu estava com dívida, eu também podia ter processado o banco, mas jamais vou processar o banco. Primeiro porque, cara, eu não sabia se eu tinha naquela época abusividade, eu ia questionar o quê? Então, muitas vezes, gente, sempre, cara, eu quero que todos vocês que estejam aqui, anotem uma palavra. Sejam questionadores, questionem. Seja com a Nádia, seja com outra pessoa, seja com o advogado, questiona. Vai processar o banco, você vai processar o quê? O que você vai processar? É juros abusivos? Mas você tem certeza que é juros abusivos? Você fez uma análise do contrato, que nem aconteceu com um aluno. Ele processou o banco com juros abusivos. Aí, quando ele mandou o contrato pra gente, porque a gente faz revisão contratual como bônus do curso, cara, a taxa dele era muito maravilhosa. Não tinha nada de abusividade. Quando ele foi ver, é óbvio. Quando ele passou pra gente o contrato, ele falou assim, Nath, o que você acha? Eu falei, cara, você quer a verdade? Sinto muito. Desculpa ser sincera com você. Mas você vai perder esse processo. Não tem como a gente saber se o banco vai... um processo vai dar ganho de causa para que lado. Não existe isso. Não tem como você prever se vai ganhar ou se vai perder o processo. Mas a chance dele perder era altíssima. Dito e feito, ele perdeu o processo. Porque, tipo, a taxa dele não tinha nada de abusividade. Então, antes de vocês entrarem para processar o banco ou qualquer coisa, seja questionador. Você vai processar o quê? O quê? Essa mania da gente tem de, vou processar. Processar o quê? Beleza? Então, a lei do superendividamento, voltando aqui, como na minha opinião, como eu falei que ela é frágil, ela não entra todas as dívidas e ela demora, o que eu gosto da lei do superendividamento? Eu gosto de pegar o que está na lei, tem lá todos os artigos como é alteração do Código de Defesa do Consumidor, você pode negociar amigavelmente, sem precisar de advogado, sem precisar de pagar custas, sem precisar esperar a justiça chamar uma audiência, sem precisar de nada. Ir para o banco é muito mais prazeroso negociar com o banco quando não tem processo judicial. Porque quando você vai para um caminho do processo judicial com o banco, quem trabalha em banco aqui sabe que eu estou falando disso, você entra numa lista de personas não gratas dentro do banco. E aí o banco ele fala assim, você não me levou para a justiça? Então agora a gente resolve lá. É a mesma coisa numa separação. Vamos dizer que você se separou do seu marido e da sua esposa.
E aí depois o seu marido ou sua esposa te levou para a justiça o seu divórcio. Aí depois de um tempo a pessoa te liga, vamos tentar negociar. Agora você quer negociar? Não, você me levou para a justiça, agora a gente vai sentar na frente do juiz. Agora a gente vai sentar lá e a gente vai resolver lá. E o que tiver que resolver, a gente vai resolver com o juiz presente. Não é isso que funciona? Ou tô falando do divórcio ou qualquer processo? É a mesma coisa o banco. Se você leva o banco para processo em primeiro momento, o que vai acontecer? Depois você vai querer negociar amigavelmente, ela fala assim, você já me levou para a justiça, agora a gente vai se encontrar lá. Aí, meu amigo, tem o juiz lá que vai sentenciar quem tá certo e quem tá errado. Então, resumo da ópera para a gente poder ir para a próxima pergunta. Eu não estou há muito tempo aqui também de vocês, porque eu sei que tem muita gente desesperada aqui e meu objetivo é trazer paz para todo mundo. A lei do superendividamento ela é linda e maravilhosa, mas quando você segue ela para negociar amigavelmente, ir para a justiça em primeiro momento não é a melhor decisão, pode piorar financeiramente e a sua situação com relação às dívidas, tá bom? Então cuidado. Tem até vou até mostrar para vocês aqui um acordo que um aluno fez. Ele fez em... Deixa eu pegar aqui para vocês, ver se eu tenho fácil. Peraí. Aqui, ó. Olha que interessante isso daqui. Isso daqui seria impossível na lei do superendividamento. Ó, por que seria impossível na lei do superendividamento? Porque ele negociou pelo manual prático uma dívida de 228 mil, ele negociou em 119 vezes. Isso aqui não existe na lei do superendividamento, porque a lei do superendividamento ela é no máximo 60 vezes. Então, por isso que eu tô falando, quando você vai negociar amigavelmente, você consegue ter acordos. E muitas das vezes parcelados sem juros. Agora, você imagina se a pessoa tivesse entrado com a lei do superendividamento, ela teria perdido. Ou então, talvez até poderia ganhar, mas aí a parcela que ficaria todo mês talvez não caberia no raio-x. Lembra sempre, tá, gente? São duas manivelas do sucesso. Para quem tá me conhecendo agora, o grande segredo para você viver em paz, sem dívida e sempre com dinheiro, é você seguir duas manivelas. A manivela do fundo, você tem que se organizar para fazer fundo, e a manivela da negociação para até dar o match. Então você tem R$0 uma dívida impagável. Você vai somar fundo e você vai negociar até dar o match. Esse é o grande segredo. Então quando a pessoa ela procura processar o banco, de novo, já falei anteriormente, quem chegou depois, olha que eu falei bastante da lei do superendividamento, mas depois você dá uma olhadinha, você está cuidando daqui da manivela da negociação, você não tá cuidando aqui da manivela do fundo, entende? Então você tem que cuidar das duas manivelas. Você vai lá e de repente até você ganha na justiça. E aí? E cadê o fundo aqui? Cadê a organização? Toda dívida ela é consequência de algo que aconteceu ou está acontecendo, tá bom? Mas e o limite de comprometimento de 35%? Mesmo com esse limite de 60 vezes, o que acontece? João, não são todos juízes que aceitam isso, porque muito juiz ele vai analisar o próprio plano. Por que eu estou falando isso? Se porventura no seu plano financeiro, não existe lei do superendividamento sem plano financeiro. Se no plano financeiro tem itens que não deveriam estar lá, o juiz ele pode questionar isso. Eu vou dar um exemplo. Como eu conheço cada aluno meu, a gente tem 3 alunos que são juízes e de locais diferentes. Um é do Sul, outro acho que é do Sudeste, um é do Nordeste. E eu obviamente, eu perguntei, falei, Vossa Excelência, o que você entende da lei do superendividamento? Tem um juiz, entendeu? Falou, Nádia, eu não olho nada que o cara gasta, eu simplesmente vou lá e defiro 35% ou 40% e tô nem aí. É a cabeça do juiz, deixa ele lá. Tem outro juiz que fala, Nádia, eu olho tudo. Eu olho, se o cara tem um carro próprio, eu falo, por que você não vendeu o carro para pagar sua dívida? Se o cara tem uma casa própria, por que você não vendeu a casa para pagar sua dívida? Se o cara tem um filho numa escola privada, por que você não coloca numa escola pública? Se o cara tem um plano de saúde, por que não usa o SUS? Eu questiono tudo, porque a lei do superendividamento é para quem não consegue pagar a dívida. Agora, se o cara tem uma vida de classe média e classe alta, eu não vou deferir. Tem juízes que analisam isso. Tem juiz que analisa o plano e fala, cara, aqui tem muita coisa que você poderia tirar para pagar sua dívida. De novo, não é o que eu penso, tá? Mas eu tô falando o que passa na cabeça de juízes. E tem outro juiz que fala, Nádia, eu vou lá e dou 40%. Então, cada cabeça é uma sentença. Por isso que você tem que tomar muito cuidado quando você entra na lei sem você saber onde está pisando. Sem você saber o que passa na cabeça. Tem muito juiz que analisa exatamente o custo de vida da pessoa.
E se vê, por exemplo, que no cartão tem viagens, tem não sei o quê, o cara vai analisar e falar, pô, mas você não é um cara super endividado, porque você poderia simplesmente pegar e vender seus bens e pagar sua dívida. Não sou eu que tô falando isso, é a cabeça do juiz, entende? De novo, ele tá amparado na lei? Tá. O mínimo existencial é R$600, ele tá amparado na lei. Todo juiz segue isso? Não, cada cabeça é uma sentença, né? Então, por isso que toma muito cuidado antes de procurar a justiça em primeiro momento. Ah, Lê, maravilhosa! Olha, Lê, eu tô aprendendo muito com você. Ó, é mudante de vida esse curso. Cara, aprendo muito com ela. Gostei muito quando você fez o vídeo de câncer. Eu sou canceriana, né? Eu ria sozinha, cara. Ai, seus gatos passando na frente. Você faz live todo domingo de manhã, né? Que eu tô indo pra igreja. Mas eu vou me programar para participar das lives. Inclusive, gente, seguem a Lê, que ela... Cara, os vídeos dela são maravilhosos. Realmente traz muita inspiração, muito conhecimento. Vamos lá, que mais nós temos acá? Que mais? Deixa eu descer aqui pro bagulho. Só Jesus na causa. Na verdade, Ayrton, Jesus é tudo. Inclusive tá aqui, ó, Café com Deus Pai. No final da live vou falar a mensagem de hoje, né? Que dia é hoje? Dia 17. Seja um agente da paz. Nós vamos falar a respeito de Jesus. Todo mundo tem a sua sexta-feira da paixão, né? A sexta-feira que tudo dá errado, que ninguém nunca vai imaginar a dor de Cristo na cruz. Nunca. Ninguém vai imaginar aquele sofrimento. Só de pensar já dá vontade de chorar, né? Como Jesus sofreu naquela sexta-feira. Só que todo mundo de nós temos as nossas sextas-feiras da paixão. Aqueles momentos sombrios, aqueles momentos de dor, aqueles momentos complicados na vida. Mas o domingo da alegria, da esperança, da vitória chegou e vai sempre chegar para todo mundo. Não existe problema sem solução. A vida é isso, né, cara? Um dia você tá bem, outro dia você tá ruim. O importante é a gente levantar a cabeça e não desistir. É só não desistir. Vamos lá, que mais nós temos acá? Que mais? Como faço para reduzir o valor das parcelas de um financiamento que está me tirando uns rins por mês? Qual que é o nome dele? Uns rins tá bom, hein? Gente, ó, financiamento. Se for financiamento de carro ou casa, né? Geralmente é carro ou casa ou moto, ele já tem uma taxa que não é muito abusiva, tá? Geralmente os financiamentos. É claro que cada situação é uma. Para quem está no curso, a gente faz revisão contratual para saber se tem abusividade, direito a estorno. Mas eu faço essa reflexão para você tomar cuidado com empresas que prometem, são empresas de revisional e que promete reduzir a sua parcela. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se é um financiamento de uma casa ou um apartamento, é muito difícil reduzir a parcela, ainda mais se for aquele banco lá, vem pra Nana, você também. Quem conhece esse banco? Esse banco tem a melhor taxa do mercado. Esse banco tem taxas, quando a pessoa fez o financiamento, que hoje a taxa é muito maior. Se a pessoa tivesse pego aquele dinheiro, colocasse uma aplicação, pagaria o financiamento da sobraria, só de lucro. Então, assim, cuidado. O que eu acho interessante você fazer? Ter o conhecimento. Pega o primeiro passo para todo mundo que quer reduzir parcela e etc. Primeiro passo. Pega o contrato da sua dívida. Cuidado, gente. Nunca acredite que a sua dívida tem juros abusivos se você não pegou o contrato da sua dívida. Segundo ponto, você vai pegar um documento chamado documento de evolução da dívida. É a caixa preta de todo o contrato. Até os bancos, geralmente eles dão dificuldade para liberar esse documento, mas é o nosso direito de pegar ele e analisar. Para que você verifique, de fato, se há abusividade no seu contrato. Porque se a sua taxa já está uma taxa boa, já não tem abusividade na taxa, não tem nenhuma venda casada, não tem nada lá dentro, aí é uma questão que não há o que se discutir de erro no contrato. E sim, por exemplo, pode ser uma amortização, pode ser que a amortização está errada, pode ser que está pagando só juros no amortizador principal. Tem uma série de coisas para analisar realmente dentro de um contrato. Agora, digamos que seu contrato está tudo redondinho, não tem nada. Aí, no seu caso, seria realmente assim, pô, seu contrato de financiamento está em dia, tá certo. O que a gente pode fazer, então, para, de repente, diminuir o impacto na sua vida financeira? Será que, de repente, não seria trazer mais renda? Será que, de repente, não seria, sei lá, de repente está pagando um empréstimo pessoal
que se você para de pagar, você consegue trazer descontos muito bons, já que o financiamento você não consegue deixar de pagar? Então, será que de repente não é melhor você deixar de pagar outras dívidas e priorizar ficar com o financiamento? Então, são várias análises que são feitas para que reduza o impacto do seu financiamento na sua vida financeira. Mas a gente não pode só achar que o problema é 100% o contrato, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Estou aqui para falar, podia muito ao contrário do que eu falo, ao contrário do que muitas pessoas falam, né? Podia falar assim, o problema é o contrato, vamos lá, vamos arrumar confusão. Como é que eu sei se o problema é o contrato ou não, no escuro? Então, assim, uma dica que eu dou para vocês todos que estão aqui para saber como reduzir parcela, qualquer coisa, sempre começa pegando o contrato. Segundo, pega o documento de evolução da dívida. E aí, para quem é aluno, a gente faz revisão para contratual. Para quem não é aluno, vai ter que analisar e comparar a taxa com o Banco Central e etc. Verificar se realmente é uma abusividade. Se for uma abusividade, você consegue questionar também amigavelmente. E dependendo da situação, você pode fazer portabilidade do seu contrato. Se é um financiamento de um carro, você pode fazer portabilidade. O que é portabilidade? É você pegar o contrato de um banco e mandar para outro banco. Agora, tem que analisar tudo que está por trás de uma portabilidade. Por exemplo, se for um financiamento de uma casa, a portabilidade de um contrato de financiamento para o banco A para o banco B pode ser que não seja rentável para você. Por quê? Só de custas do cartório para mudar a escritura, tudo, é quase, sei lá, 8, 9 mil reais. E dependendo da sua situação financeira, você não tem 8, 9 mil reais. Porque se você não consegue pagar as parcelas do financiamento, você não vai ter 8, 9 mil reais. Então, toma cuidado, é que nem aconteceu com um aluno. Ele foi lá, fez tudo e ele se endividou para diminuir, sendo que, tipo, o contrato dele ia diminuir 5 mil reais. Aí, diminuiu 5 mil reais. Só de cartório ele gastou 8. Adiantou fazer tudo isso? Então tem que analisar o custo-benefício, mas quero também deixar essa opção para você, que existe sim a portabilidade para redução. De repente você está no banco X e tem outro banco que é melhor do que esse banco, com uma taxa melhor, você pode levar o contrato para ele, tá? Mas pega o contrato, pega o DED. Gente, eu não quero que vocês saiam daqui dessa live achando que 100% do problema, 100% tudo é contrato. Não, cara, eu quero que a gente tenha a mente aberta para poder identificar que sim, é possível que seja um contrato, é uma hipótese, mas a gente não pode colocar todas as fichas só apenas no contrato, porque também tem outras soluções. Tem solução para tudo, gente. Esse é o principal, né? Vamos lá, que mais nós temos aqui? Que mais? Deixa eu continuar. Aqui. Dívida de cartão ou dívida de financiamento de casa. Qual negociar primeiro? O financiamento da casa, Leide, você tem que continuar pagando. Você não pode deixar de pagar o financiamento da casa, senão você vai perder sua casa. A dívida do cartão, você pode deixar de pagar, se organizar e negociar. Então, minha opinião, aqui, olhando para você dessas duas dívidas, sempre foca primeiro na dívida que você vai deixar de pagar. Então, qual que você vai deixar de pagar? O cartão. Porque financiamento você não consegue parar de pagar. Então não tem o que fazer com financiamento? Como eu disse anteriormente, dá para pegar o contrato, dá para fazer uma revisão para saber se tem abusividade. Só que você não pode deixar de pagar. Dívidas que têm garantia, se você deixa de pagar, você corre o risco de perder. O que é uma dívida sem garantia? É um cartão, é um cheque especial, é um empréstimo pessoal. Esse você pode deixar de pagar, se organizar e negociar, tá bom? Então, quem tem dívida de cartão de crédito aqui? Tem gente que tem dívida? Lembrando, tá, gente? Não precisa estar vencido para negociar. Você pode fazer rodada de negociação mesmo antes do vencimento. Se você já sabe que tá vindo tsunami, tá vindo uma bola de neve e você não consegue pagar esse cartão de crédito, você já pode se antecipar e fazer a rodada de negociação antes do vencimento. Agora, não recomendo parar de pagar dívida que tem garantia, tá bom? Que mais nós temos aqui? Que mais? Deixa eu ver. Peraí. Natália, como você é aluna, respondendo a sua pergunta, não pode, só que dá uma olhada naqueles 6 passos que estão no FAQ, tá bom? Qualquer coisa você pode perguntar no grupo também, porque no grupo a gente coloca lá os 6 passos. Eu acabo não falando aqui na live com relação à blindagem na renda, porque aqui não consigo abrir todos os passos da blindagem, uma vez que tem coisas que tem que protocolar documento e tem coisas que são confidenciais de fato, né? Eu sei que nas lives
tem muito gerente de banco que participa, muito advogado que participa de banco, e eu não vou entregar todo o segredo. Mas, Natália, parabéns pelos estudos. Aliás, todos vocês que estão aqui, gente, parabéns. Uma véspera de feriado, tá aqui estudando, né? Querendo mudar de vida. O banco não pode negar, mas tem que fazer aqueles 6 passos, tá? Porque a portabilidade é o 4º passo. Voltando aqui, que mais nós temos acá? Que mais? Deixa eu voltar aqui pro trem. Peraí. Aqui. Nádia, atraso empréstimo pessoal bebê. Gerente me ligou e me disse que não existe mais a lei do bem de família. Agora o banco pode tomar o bem e para me impressionar me falou que o banco não irá me dar desconto de negociação. Estou desesperada. Isso procede? Calma, mulher. Muita calma nessa hora. Paloma. Fica calma. Não procede. Não houve nenhuma mudança com relação a bem de família. Gente, anota uma coisa, vocês todos que estão aqui, principalmente quem é novo, tá? Gerente tem conflito de interesses. Começa por aí. Eu não vou falar que gerente não é amigo, porque de repente ele é seu amigo. Mas gerente tem conflito de interesses. Deixa eu pegar aqui. Esse é o endividado, esse é o gerente. Você quer vir para direita, sair da dívida. O gerente quer que você venha para cá. O gerente fica te puxando para você ficar endividado e você quer sair da dívida. Então, qual que é o objetivo do gerente? Nada contra o gerente, a gente tem vários alunos que são gerentes, eu tenho familiares que trabalham em banco, nada contra, é o trabalho deles, vamos respeitar. O trabalho deles qual que é? É vestir a camisa do banco e cuidar dos direitos e dos deveres do banco. Tá tudo certo. Qual que é o nosso objetivo? É sair da dívida, é ter paz, é ter tranquilidade. Então, por que a gente tem que tomar muito cuidado? Porque a gente tem que ter um filtro. O que é o filtro? O trabalho do gerente é vir com as armas que ele tem. E, de repente, ele vai utilizar com informações que não procedem com a realidade só para colocar medo em você. Então, não houve nenhuma mudança com relação ao bem de família. Quem não sabe o que é bem de família pode escrever aqui que eu explico, tá? Porque eu sei que tem muita gente nova. Às vezes eu estou respondendo alguém que já está aqui sempre nas lives ou quem já é aluno e que tem gente nova aqui que não sabe que dos Paranauê. Então, coloca aqui que eu explico. Mas não houve nenhuma mudança. É o artigo 833 do Código de Processo Civil. Ele mantém igual todo bem de família. Se for o seu único bem, onde você mora e não tiver nenhuma dívida atrelada a esse bem, ele é impenhorável. O que isso quer dizer? Se você mora numa casa, num apartamento que não tem nenhuma dívida atrelada a ele, não tem um financiamento, não tem nenhum empréstimo que foi dado como garantir esse bem, é seu único bem e você mora nele, ele é impenhorável. Ninguém pode tomar a sua casa ou onde você mora se ele realmente atender com relação ao bem de família. Anotem aí, artigo 833 do Código de Processo Civil. Então, Paloma, o que você vai fazer, filha? Você, como uma boa pessoa que está sendo vacinada pela Nádia, todo mundo que está aqui, eu estou vacinando vocês com a vacina do conhecimento para não se deixar cair aí nas lábias do gerente ou do credor ou de qualquer pessoa. E, de novo, não estou aqui para falar mal deles, pelo contrário, eles fazem o trabalho deles. A gente tem que fazer nosso trabalho, que é se munir de conhecimento para poder falar de igual para igual, porque os caras têm um conhecimento, nível máximo de conhecimento de dívidas. E a gente, o que a gente tem? Então você vai responder assim, Paloma, você vai falar assim, olha, gerente, muito obrigado, eu sei que o seu trabalho é me cobrar, parabéns por isso. Acontece que eu não consigo pagar esse empréstimo pessoal, porque qualquer valor que entrar no meu raio-x vai afetar o meu mínimo existencial, a manutenção e sobrevivência da minha família. Com relação ao bem de família, eu já verifiquei aqui, inclusive eu estou seguindo a Nádia Passa, @Viva Sempre com Dinheiro, segue ela também, e ela falou que não houve nenhuma mudança com relação ao artigo 833 do Código de Processo Civil, então aonde eu moro, ele é impenhorável, e eu não estou aqui para levar para a justiça, eu estou aqui para negociar amigavelmente. Agora, eu preciso que realmente a gente consiga chegar aí no denominador comum para que a gente consiga chegar no valor que cabe no meu raio-x, porque qualquer valor que entrar afeta o meu mínimo existencial, que é garantido, e aí afeta a minha dignidade, que é proteção. Artigo 1º da Constituição Federal, todo cidadão tem que ter sua dignidade. Eu até pergunto para vocês, como é que está a dignidade de vocês financeira? Vocês têm tido a dignidade financeira ou simplesmente vocês estão vivendo para pagar juros?
Ou simplesmente tudo que entra o banco come, ou tudo que você ganha é para pagar a dívida. Então você está trabalhando para o banco e não trabalhando para a gente ser autossuficiente, pensando no nosso futuro e pensando na nossa paz, né? Tá bom, Paloma? Fica calma, não se desespera, não houve nenhuma mudança. Siga as duas manivelas, fia. Siga se organizando e siga fazendo as rodadas de negociação até dar o match. Gente, dignidade financeira tá na Constituição. Então, eu vejo muitas pessoas, às vezes, até agora, semana, atendi uma aluna, que ela falou, Nádia, eu nunca tive dinheiro na conta. Eu nunca, em 50, na verdade ela tem 65 anos. Em 65 anos eu nunca tive R$1 na conta. Eu vou ter dinheiro, passei a ter dinheiro agora, depois do curso. Olha isso. 65 anos sem R$1 na conta. É agora que ela vai começar a sair com o neto porque ela não tinha dinheiro. Até falei isso nos stories. Então, gente, máscara de oxigênio, primeiro na gente. Quem viaja bastante no avião, o que o pessoal fala no avião lá, aeromoça? Senhores passageiros, em caso de turbulência, qualquer coisa, máscara de oxigênio cairão automaticamente sobre as suas cabeças. Coloque primeiro em você. Primeiro em você. Aí eu pergunto para vocês todos, o dinheiro que entra, vocês estão colocando a máscara de oxigênio primeiro em vocês, como o comandante fala no avião? Porque realmente, se a gente não cuidar de nós, como que a gente vai cuidar dos outros, né? Mas vamos lá, filha, então fica calma, Paloma, tá mais tranquila? Tá mais tranquilo? Vai poder passar uma sexta-feira da paixão mais leve, filha? Porque esse é meu objetivo com vocês todos aqui. É passar uma sexta-feira da paixão mais tranquila, né, cara? Saber que tem solução e não se deixar levar aí pelas ameaças, pela cobrança. Faz parte do jogo. A gente, cara, a estrada é necessária a gente passar. Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais leveza a gente vai estar nessa trajetória, né? Mas vamos lá, voltando pro nosso trem aqui, né? Deixa eu ver. Então a Leide já respondi, deixa eu colocar aqui. Peraí. Tô colocando nos últimos 2 meses porque tive que proteger meu salário mudando de banco. Ellen, proteção salarial são 6 passos, tá? Não é só mudar o banco, não. Tem que fazer 6 passos. Eu não consigo falar aqui os 6 passos porque é exclusivo de aluno, até mesmo para aqui eu sei que outras partes assistem. Depois já aconteceu de eu falar coisas aqui e eu sei que o credor assiste. Depois de 2 semanas, aquele caminho que eu passei, os caras mudaram todo o caminho. Então, para não prejudicar os alunos, eu acabo algumas coisas, obviamente, não falando aqui, porque são estratégias confidenciais, né? Pessoal que está fazendo pergunta, façam pergunta no ponto de interrogação, porque eu estou indo por ordem, por sequência, aí para trazer paz para todo mundo, que eu não consigo ler tudo que está aqui no chat, tá? Mas voltando aqui, galera, deixa eu ver aqui. Dini! Oi, Dini! Uma mulher, quanto tempo, hein, filha? Ajuizou minha dívida. É mais fácil negociar assim? Posso dormir em paz? Não tenho reserva de emergência e me propus a pagar um valor X por mês e não aceitaram. Ô, Dini, eu não sei se você seguiu o que tá lá na... Não, eu não sei se é aluna. Se não me engano, você era aluna, eu acho que venceu o seu prazo, se eu não me engano, né? Mas a gente tem uma aula só de cooperativa. Se você pegou aquele modelo da carta e enviou para quem tem que enviar e protocolou aquele modelo de carta, você está fazendo a sua parte. Agora, se você não protocolou aquele modelo de carta que é exclusivo de cooperativa, aí a gente tem que começar a fazer a nossa parte. Porque assim, tá, a Sicredi... Eu falo que não falamos de banco, mas acabo falando, né? Tá, eles ajuizaram. Então agora se você já foi citada, você precisa obrigatoriamente um advogado. Porque senão esse processo vai ficar rolando e você pode perder para o revelia. O que isso vai dar? O que isso quer dizer? O juiz pode entender de que você não vai se manifestar e vai dar ganho de causa para o banco, para a cooperativa e tudo que eles quiserem realmente, tudo que eles pediram, por mais que seja abusivo, o juiz não vai nem analisar, ele vai dar ganho de causa para o autor. Então você precisa ter um advogado dentro do processo. Principalmente já foi citado porque já começa a correr o prazo dos 15 dias, né? Porque ele vai ter que embargar a execução. Se for uma execução, é embargar a execução, tá bom? E aí nada impede você de seguir negociando amigavelmente. Agora você precisa de um advogado para te defender. Eu não sei se você se era aluna, não era, mas eu acho que você era aluna, não sei se ainda tem acesso, mas a gente teve até aula agora segunda-feira com uma advogada
E ela explicou os tipos de processo, ela explicou o que fazer nesses casos. Então, se você ainda tiver acesso, caso você seja aluna, assiste as aulas que a gente tem de processo. As advogadas sempre deixam os contatos dela embaixo. E aí você verifica e contata a advogada que você tem mais aí, quem você sente mais confortável, né? A gente acaba não indicando um advogado porque eu não tenho contrato com nenhum advogado. Eu sou independente, eu vim da auditoria e eu gosto de ser independente de todas as minhas tomadas de decisões. Eu não quero nada ter amarrado com alguém, porque senão eu quero também ter o direito de criticar caso seja necessário. E aí, por isso que a gente disponibiliza 8 advogadas, dão aula e o aluno escolhe quem ele preferir, tá bom? Mas você precisa ter um advogado, porque o fato de não ter reserva nem nada é perigoso, né? Porque daqui a pouco pode pegar seus bens, daqui a pouco ele pode mexer com... Enfim, o fato de não ter dinheiro não é justificativa para não ter um advogado. Ah, Nádia, não tem dinheiro para ir para advogado. Vai na Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem advogados gratuitos. Vai na Ordem dos Advogados do Brasil do seu estado, a OAB, porque o OAB também pode disponibilizar advogados que façam pro bono, ou seja, que faz honorário gratuito. Independente de qualquer coisa, procura um advogado, né, caso você já foi ajuizado e já foi citado. A gente lá atrás, quando teve processo, a gente também não tinha dinheiro para contratar advogado. E a gente era de São Paulo, sabe o que a gente fez? A gente foi na PUC Júnior, que é lá a PUC é uma faculdade em São Paulo, e aí a gente foi no centro acadêmico e contratou um advogado que tinha acabado de se formar. Cara, acabou de se formar. Ele tá com os honorários mais baixos, e foi até legal, porque ele cresceu com a gente, cara, porque, tipo, a gente não tinha nada. Ele também estava começando a carreira dele, hoje ele tem um escritório na Paulista, ele cresce com a gente. Então, também isso é uma opção, caso você precise aí ter um advogado para te defender, tá bom? Que mais? Vamos ver aqui a Bernadette. Negociei cartão em 30 de 546. Deixa eu fazer aqui a conta, porque 30 vezes 546, 16.380. Um valor que era 8.900. Rapaz, paguei 16, quero parar de pagar. Então, filha, eu, se fosse você, pararia de pagar sim, tá? 16 vezes 546, você já pagou 8, você já pagou quase que todo o valor que você utilizou o cartão, né? Então, eu, se fosse você, Bernadette, eu pararia de pagar sim. Eu iria parar de pagar a dívida, iria me organizar blindando a renda e iria negociar através do manual prático de negociação da dívida. Porque não faz sentido você continuar pagando aí mais 14 parcelas de R$500, a não ser que esses R$500 não façam cosquinha no seu bolso. Mas como eu imagino que, pô, dinheiro é dinheiro, né, gente? Dinheiro não aceita desaforo. Ó, isso daí, filha, isso aqui, ó. Se o banco te cobrar, você fala assim pra ele, ó. Ô, vocês estão de sacanagem, né, cara? Vocês estão me cobrando abusividade. Eu já paguei o principal e vocês querem que eu pago ainda basicamente mais o valor do principal? Não faz sentido nenhum. Então, você simplesmente fala que você vai deixar de pagar, mas que você tem a boa fé e a intenção de pagar e você vai negociar, tá bom? Então, importante seguir as duas manivelas, tá, Bernadette? Você se organizar para fazer fundo e, ao mesmo tempo, negociar para baixar até dar o match. Mas eu, se fosse você, não seguiria pagando não, gente. Alguém aqui seguiria pagando? Eu não seguiria, não. Paz em primeiro lugar, né, gente? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Peraí. Se tiver dívida de IR registrada em cartório. Gente, pessoal, podem fazer perguntas no ponto de interrogação, tá bom? Que eu tô indo por ordem. Se tiver... Nossa, eu jamais continuaria. Esse R$500 você pode colocar num fundo. Mesmo que tá sobrando esse dinheiro, põe no fundo. Se você colocar R$500 todo mês, cara, quer ver? Eu vou fazer uma conta aqui, ó. Vou até usar o GPT que eu já criei aqui, ó. Em primeira mão, quer ver, ó? Calculadora. Só pra gente poder ver esse caso dela. Acho que é interessante para que vocês saibam disso, né? Cadê? Eu não vou conseguir mexer nisso. Deixa eu ver. Aqui, ó. Quero calcular. Depois eu vou fazer o cálculo no final da live, tá, Bernadette? Fica até o final aí para você poder ver. Mas, ó, olha que interessante. Ó, peraí. Ó, digamos que você vai deixar, isso aqui eu vou liberar mais para frente daqui, ó. Digamos que você tenha R$1 hoje e todo mês você vai colocar, quanto que você vai colocar? Vamos falar que você não pague o banco e você coloca no investimento. Você vai colocar R$546, que era o valor da parcela, aporte mensal.
E você pagou 16. Então você tem mais 14 parcelas para pagar. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Então eu coloquei aqui, ó, que você tem R$1 hoje, você vai colocar R$546 todo mês em 14 meses. Vamos ver quanto que... Sim, vamos ver quanto que você teria se você colocasse numa aplicação. Vamos ver, ó. Não é 14 anos não, cara, é 14 meses. Peraí, 14 meses. Eu escrevi errado. Gente, isso aqui tudo nós vamos liberar para aluno, viu? É todos daqui, ó. A gente tá com vários e vários CPTs, ó. Calculadora do valor justo, ó, 14 meses, vamos ver, ó. Taxa mensal. Olha que interessante, hein? Olha que interessante. Presta atenção. Se você colocar R$546 todo mês, em 14 meses, você vai ter R$8.264. Emergência, 4.000, quitação da dívida, R$4.000. Olha que interessante isso daqui. Então, por que você não deixa de pagar? Porque você não vai pagar a dívida em 14 meses. Mas olha que legal isso. Você vai se organizando através do fundo, colocando R$500, e você vai negociando para pagar o valor justo. E você vai pagar muito menos do que isso. Se falta R$8.000 a sua dívida, você vai pagar em torno de R$800 aproximadamente, que são 2 meses aí da sua parcela. Então não compensa você continuar pagando. Olha que legal, gente. Isso que é uma coisa que a gente vai fazer, ó. Aquilo que eu comecei a live falando, ó. Já fiz uma simulação para quem tem muita renegociação. Quem tem muita renegociação aí? Que vai lá e renegocia ou faz unificação. Eu criei uma calculadora da renegociação para levantar inconsistências e te ajudar a realmente calcular o valor justo. Que mais? Que mais nós temos aqui? Peraí. Calculadora do fundo, que é o que eu acabei de mostrar. Pelo menos ela tá funcionando legal, hein? E também, quem tem dívida de cartão de crédito, eu peguei uma calculadora do justo do cartão de crédito, que você vai anexar as faturas do cartão de crédito aqui e vai calcular tudo automaticamente. Olha que legal, hein, gente? Vem novidade boa aí para vocês, hein? Mas vamos lá, deixa eu continuar aqui as dúvidas, né? Só queria mostrar aqui quanto que você teria investido. Porque, gente, o meu objetivo com todos vocês é vocês darem buenos dias, buenas tardes, buenas noites para os investimentos. Quantos de vocês hoje têm dinheiro investido? Vamos ser sinceros, aqui, gente, não tem julgamento não, tá? Se alguém julgar alguém na live, eu vou expulsar da live. Aqui a gente tá com uma família, todo mundo caminhando de mão dadas rumo à paz financeira. Mas eu pergunto, quanto que você tem investido hoje? Ou, de repente, talvez é que nem o caso desse aluno que falou para mim, Nádia, nunca tive dinheiro 100 e poucos anos. Mas vamos lá, voltando aqui. Se tiver dívida DIR registrada em cartório, tem algum meio para renegociar? Você vai fazer a negociação, ou seja, o parcelamento do IR direto no site do ECAC. Direto no site do ECAC. Então, você vai ter que entrar no site da Receita Federal e fazer o parcelamento lá dentro. Acompanha também se vai sair algum refis. O que é refis? Algum lote especial, né? Um feirão da Receita Federal que tira aí muitos e muitos juros com relação ao parcelamento. Não é sempre que a Receita Federal libera o refis, mas é importante estar atento aí, né? Quem é aluno a gente também sempre avisa quando sai algum parcelamento especial. Mas voltando aqui, não tenha medo de cartório. Quem hoje tem dívida no cartório e tem medo? Não tenha medo de cartório. O cartório não tem que ter esse medo. O cartório nada mais é do que pegar a sua dívida e registrar lá como um título protestado. Qual que é a diferença? Que o cartório você não prescreve, né? Então, quando você está no Serasa, no SPC, depois de 5 anos, sua dívida é prescrita. Ou seja, o banco ou o credor perde o direito de cobrança. Quando está no cartório, ele não prescreve. E também, para que se você for comprar ou vender o imóvel, ele também afeta aí para você a questão de... Você também não vai conseguir fazer isso, porque eles vão pedir uma certidão negativa de protestos e você não vai conseguir ter ela limpa, porque vai ter o cartório lá. Só isso. Nota aí, gente, como eu disse, as lives são aulas. Cartório não gera penhora, não gera bloqueio judicial, não gera nada disso. Não gera isso. Então calma, não entre em pânico, fica tranquila para que você de fato consiga fazer boa negociação junto com a Receita Federal, tá bom? Então você não vai negociar com o cartório. O cartório ele não negocia nenhuma dívida.
mas você vai sempre negociar com o credor. Se é imposto de renda, o seu credor é Receita Federal. Então você vai fazer o parcelamento dentro do site do ECAC. Quer ver? Deixa eu ver se eu pego aqui no próprio FAQ. Só para mostrar para todos vocês, né? Para quem é aluno, a gente tem um material escrito chamado FAQ. E aí tem todos os itens, tudo. Quer ver? Para quem é aluno, tem aqui, ó. Então, vamos chegar aqui em protesto para vocês verem. Então não são só aulas, né? Tem tudo aqui, ó. Vamos ver protesto. Vamos ver o que é um protesto. Peraí. Ó. O que é um protesto em cartório? Protesto, uma autuação feita no cartório, e aqui tá batendo sol, tá vendo? Aí tá dando reflexo. Aí aqui fala do cartório, aqui também fala aonde você pode consultar a tabela de emolumentos, etc. Então não se preocupa com essa. Lembra que eu falei das aulas das advogadas? Aí aqui tem os links das aulas aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem tudo isso aqui. Então não entre em pânico por causa de cartório. O cartório apenas está registrando, mas não tem bloqueio, não tem penhora, não é justiça, tá bom? Muitos credores, eles acabam meio que fazendo como se fosse um jogo de palavras para pegar o amparo psicológico, que é o quê? Ele fala protesto. Quantos de vocês já não leram processo ao invés de ler protesto? É natural, gente, porque é um jogo de palavras que o credor utiliza para colocar medo no endividado. Quem hoje não tem medo da palavra processo, palavra ajuizamento, justiça, advogado? Então não tem que ter medo. A gente já tem que se munir do conhecimento. É que nem jogar xadrez. Eu não sei jogar xadrez. Se eu sentar para jogar xadrez com uma pessoa que sabe jogar xadrez, eu vou me dar mal. Por isso que quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você souber jogar esse jogo da negociação, melhor vai ser para você, né? Melhor vai ser as suas rodadas de negociação, beleza? Que mais? Peraí. Vamos ver aqui, ó. O pessoal que tá perguntando aqui, coloca no ponto de interrogação, tá? Eu tô indo por ordem lá. Dívida original com juros, 25. Agora está em 70. Querem 4.200 à vista. Justo? Tem que calcular o valor justo, né? O valor justo não entra juros. Então tem que ver qual que é realmente esse valor. Não sei se houve renegociação, se não houve. Mas sempre que você for pagar uma dívida, gente, sempre analisa 3 itens. 1, tem que ser no mínimo o valor justo. 2, tem que caber no seu raio-x. Então, Paty, vamos fazer aqui um bate-bola aqui que eu quero te ajudar para você tomar uma decisão com sabedoria. Você tem um raio-x positivo? Pelo menos está sobrando dinheiro no seu raio-x? Pode falar a verdade. Não, Nádia, nem tenho raio-x, nem sei o que é isso, bicho. O que é isso? É para comer? É doce ou salgado? Pode falar a verdade. Aqui, de novo, a gente não tem julgamento. Mas se hoje você não tem uma organização financeira, você não sabe quanto você ganha e quanto você gasta, na minha opinião, você não deveria estar hoje pensando em pagar dívida. Você deveria pensar em se organizar em primeiro momento. Aliás, vocês todos que estão aqui, vocês sabem o custo de vida de vocês? Pode falar a verdade, sim ou não? Não, Nádia, eu não faço a menor ideia do meu custo de vida. Porque senão, a gente tem muita ânsia, né, cara, de ir lá pagar a dívida, aquela vontade desesperada para pagar a dívida, e aí daqui a pouco não consegue depois pagar o acordo e volta para a dívida. Porque o mais difícil não é sair da dívida. O mais difícil é não voltar para a dívida. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado antes de fechar qualquer acordo no escuro, no desespero. Você viu agora a questão da Nubank, que está fazendo a campanha? Até fiz um vídeo, quem não viu, depois vê lá certinho o vídeo, né? Ativa lá o perfil para receber as notificações dos vídeos, porque às vezes acaba não recebendo, né? Mas é uma campanha que eles fizeram, etc. Só que, cara, tem que tomar cuidado, porque se você não consegue pagar hoje, você não sabe o seu custo de vida, você não sabe um valor justo, você não tem dinheiro do fundo, você não deveria pensar em pagar a dívida, você deveria pensar em negociar a dívida. Coloca uma coisa na cabeça, principalmente você que é novato, que é a primeira live sua e você caiu de gaiato aqui. Negociação é diferente de pagamento. Para negociar a dívida, não precisa ter dinheiro, não precisa ter raio-x, não precisa ter nada. Só basta ter a boa fé e a intenção de pagar. Agora, para pagar a dívida, tem que atender esses 3 itens. Deixa eu ver o que a Paty respondeu aqui, Fia. Fia. A Paty perguntou e sumiu?
Ó, a Flávia aqui, nananã. Acho que a Paty não tá daqui não. Mas enfim, cuidado, tá, gente? Nota aí. Não paga uma dívida se não atender esses 3 itens aqui. Beleza? Quem entendeu, número 1. Quem não entendeu, número 2. Meu objetivo, gente, é sério, é vocês terem uma sexta-feira da paixão, em paz, amanhã, sentar com a família, comer um peixe. Também não pode carne, hein? Pra quem... Eu, pelo menos, não como carne na sexta-feira da paixão. E, aliás, hoje é o dia de malhar o Judas, não é? Hoje é quinta-feira da Aleluia, se não me engano. Olha a Paty aqui. Paty do céu, você sumiu, fia. Rapaz do céu, olha aí. Então, vamos lá. Então, amanhã, quero todo mundo comendo o peixinho aí. Nem que, Nádia, tá muito caro o peixe. Nem que você coma um atum, bicho. Mas que você tenha paz e lembra das minhas palavras que dívida tem solução. Mas não podemos sair por aí pagando qualquer dívida só para passar a Páscoa em paz. Porque depois, a segunda-feira após da Páscoa chega, viu? Ai. Número 2. O que era o 2 mesmo? Um era entendeu, o 2 era não entendeu. Tô falando, eu tenho TDAH. Eu falei e esqueci, né? Acho que um era entendeu, o 2 não entendeu. Tá, então vamos lá. Vou repetir. Você só vai pagar uma dívida quando atender 3 coisas. 1, for no mínimo valor justo. Anota aí, gente. As lives são verdadeiras aulas, hein? Da tia Nádia. Número 2, caber no seu raio-x. Nádia, eu não tenho raio-x. Quem não tem raio-x, digita eu quero, que aí você vai ver a aula gratuita que vai explicar como fazer raio-x e como negociar a dívida sem... Ah, sábado a gente malhar o Judas. Ah, é sábado, aleluia. Então o que é hoje? Eu achei que fosse hoje, quinta, sabia? Achei que é sábado, então olha, eu falei besteira. Obrigada, Leila, por me corrigir, viu, gente? Vivendo aprendendo, cara. Então, voltando, né? Então, 1, mínimo valor justo. 2, caber no raio-x. E 3, ter dinheiro no fundo. Tomaram nota? E quem não sabe como fazer nada disso, digita eu quero para receber a aula gratuita, que lá tem uma aula de 2 horas. Vocês vão fazer um Nádia Flix aí, hein, bicho? Agora aí, muito bom, número 1. Paty, também, mulher, como é que você tá? Depois manda foto do seu cachorrinho de 4 patas, hein? Cachorro de 4 patas, olha eu falando. Do seu filho de 4 patas. Ai. Começamos bem, hein? Quinta da Aleluia. Olha, eu falei besteira, realmente é sábado. Que mais nós temos acá? Então já respondi a Paty, respondi a Paloma. Vamos ver a Dani aqui. Empréstimos PJ e Pronamp em dia, porém difícil continuar em dia. Dani, vamos lá. Se hoje você não consegue pagar a dívida, o ideal para você é deixar de pagar, se organizar e negociar. O Pronamp, ele é mais engessado, porque o Pronamp ele tem taxas muito boas. Ele já realmente, a taxa de juros do Pronamp é muito menor, por exemplo, qualquer dívida que você for pegar hoje. Tanto é que se você pegasse o Pronamp lá na época da pandemia e pegasse o dinheiro e deixasse investido, hoje ele renderia muito mais do que o valor da parcela. Porque o Pronamp ele não tem abusividade. Aliás, gente, dica de ouro, hein? Se vocês pegarem qualquer pessoa que prometer para vocês que o Pronamp tem juros abusivos, pula fora. Cai cilada. Não tem aquela foto do Bino? Cai fora, Bino, que é cilada. Realmente é cilada. Porque não existe juros abusivos para Pronamp. O que existe para Pronamp, tá, Dani? É a questão do rescalonamento. O que isso quer dizer? Em palavras assim, até aquela SAP, né? Para nós todos entendermos. É você aumentar a quantidade de parcelas para diminuir o valor da parcela. O valor total não muda. É muito difícil diminuir o valor total de um Pronamp, porque ele não tem abusividade, ele é um empréstimo do governo que foi feito exclusivamente para poder ajudar as pessoas na época da pandemia. Só que como a inadimplência está muito alta, o que isso quer dizer? Ninguém está conseguindo pagar, por mais que a taxa de juros é baixa. O que alguns bancos têm feito, né? E aí, de novo, tem que seguir o modelo do curso para começar a pegar essa janela de oportunidade quando tiver o rescalonamento, você ser colocado aí nesse lote para aumentar a parcela e diminuir o valor. Mas não muda o valor total. Aconteceu isso com vários alunos. Eles estavam negociando, quando abriu a janela, eles foram lá aumentar a quantidade de parcelas para uma parcela que cabe no raio-x. Entende? Agora, o empréstimo PJ, se não tem garantia, aí é muito mais fácil, né, negociar. Até agora há pouco, teve um aluno que fechou, cara, antes de eu entrar aqui na live,
Teve um aluno que fechou um acordo muito bom, bicho, mas muito bom. Acabei que nem dei print, sabia? Não deu tempo da print, cara, foi tão corrido. Mas ele fechou o acordo, aí era PJ, era mais de 100 e poucos mil, ele fechou aí por 12 mil reais. Olha aí, tá vendo? Mas por quê? Seguiu o manual prático. Mas aqui não inclui Pronamp, tá? Sou bem sincero e transparente, para não gerar uma expectativa do tipo, então o Pronamp eu vou ter 95%? Não, filha, não vai ter. E se alguém te prometer, fuja que é cilada. Mas é possível se organizar. Eu sempre falo que assim, atrás do CNPJ tem um CPF. Então a gente tem que pensar sempre em, às vezes o CNPJ tá com problema, mas será que o CPF também não tá com problema? Será que, e de novo, tá gente, uma coisa que eu detesto fazer, até respondi isso na aula segunda-feira, quando uma aluna perguntou, Nádia, eu fiz isso. Você acha que eu tomei uma decisão certa no passado, antes de entrar no curso? Eu falei, cara, eu não respondo por decisões que vocês fizeram no passado, porque quem sou eu para julgar o que você fez? Eu não sei o momento que você estava, não sei o conhecimento que você tinha, eu não sei como é que estava a sua situação. Quem sou eu para julgar algo? Quem julga é Deus. Então até uma dica para vocês, tá, gente? Nunca permita que qualquer pessoa venha fazer julgamento de decisões que você fez no passado. Porque você fez o melhor da informação que você tinha e a outra pessoa nunca vai saber as situações que você estava. Que nem, você não sabe se o aluno estava transtornado, estava aí com casamento por um trio, sei lá, você não tem como julgar, né? Tem que ter empatia com as outras pessoas. Então, eu não julgo o que a pessoa fez. O meu objetivo aqui é passar o conhecimento e o que eu faria como recomendação para você poder sair da dívida, ter paz e viver sempre com dinheiro. Então, cuidado. Eu sei que tem muito educador financeiro, moralista, que vem para falar, apontar o dedo na cara dos outros. Gente, ai, cara... Somos todos filhos de Deus, seres errantes, falamos muita besteira, fazemos muita besteira, e a vida é isso. Importante a gente levantar a cabeça e fazer. Aliás, já se perdoaram por ter dívida? Esse é o primeiro passo, tá, gente? A gente tem que se perdoar pelas decisões que a gente fez no passado que não foram as melhores. Paciência, a vida é isso, né, cara? Quanto mais a gente quer achar que estamos certo, mais a vida vem e muda todas as perguntas. Então a gente tem que sempre ter a humildade e o perdão da gente saber reconhecer e não ficar se cobrando, sabe? Ah, mas que merda, como eu fui burra. Não, cara, você não foi burra, você não tinha conhecimento. E tá tudo bem, você foi lá, você errou, agora levanta a cabeça e ir pra frente, tá bom? Então, vamos continuar aqui pra... Só quero deixar claro porque eu sei que muita gente fala, mas você acha que eu tenho uma decisão certa? Não sei como é que você tava. Eu não sei se tinha uma arma na cabeça, não sei a sua situação, não sei se estava numa depressão, não sei o que você pensava naquele momento, no seu conhecimento que você tinha. Agora eu quero que todo mundo é vida nova. Tem uma parada, gente, eu quero que vocês dão um print nisso que eu vou mostrar pra vocês, tá? E sempre que você pensar em ter medo de processo, sempre que você pensar em qualquer coisa, você vai lembrar disso que eu tô falando. Ó. Você não controla os erros dos outros, as opiniões dos outros, o seu futuro. Ah, mas o banco vai diminuir taxa de juros para eu fazer uma portabilidade. Bicho, você não controla se o banco vai diminuir, o Banco Central, o Copom vai fazer redução ou diminuição da taxa de juros. Você não controla se o Serasa vai aumentar ou diminuir o seu desconto. Você não controla se o SPC, você não controla os imprevistos. Às vezes você vai lá e você tem um puta fundo, você construiu um fundo maravilhoso e aí aconteceu qualquer coisa na sua vida e você teve que usar o fundo. Você não controla isso. Você não controla se vai ser processado. Você não tem como você controlar se o banco vai te processar ou não. Você não controla se o banco vai estar bem proposta e o que aconteceu no passado. Isso não controla. O que você pode fazer? Aí eu deixo para cada um de vocês aqui, tá, gente? E me responda. Vocês têm feito tudo isso que está no Isso Eu Controlo? Anotar todas as dívidas em um só lugar. Vocês têm a dívida anotada? Nem que seja no papel e caneta, bicho. Iniciar a rodada de negociação com os credores. Não precisa ter dinheiro. Ah, Nádia, mas eu não sei como negociar. Digita eu quero que você vai receber o link da aula gratuita. Buscar conhecimento sobre dívidas e negociação. Isso vocês têm feito aqui. Só de vocês estarem na live, vendo gravado aqui, já tá mostrando isso, né? Separar um tempo por semana para cuidar das finanças. Bom, vocês estão aqui, né? Então estão separando um tempo na quinta-feira para estar aqui. Usar modelos e frases corretas para responder cobranças. Quem é aluno tem no FAQ lá tudo certinho. E tem o Nádio. Quem é aluno que está usando o Nádio, hein, gente? O Nádio tá em... Olha...
Evitar decisões por impulso ou medo. A pipa ajuda, hein, gente? Quem não sabe o que é pipa, digita pipa aqui para você receber ela. Criar fundo de liberdade, que é a organização para você fazer o seu fundo para pagar a dívida lá na frente. Fazer raio-x financeiro e blindar a renda. Isso você controla. Isso que está em verde está no nosso alcance. Isso que está no nosso alcance. Então, não adianta a gente ficar travado pensando em coisas que não tá no nosso alcance. Vamos focar naquilo, bicho, que tá na nossa mão. Porque aquilo que tá na nossa mão a gente não consegue resolver. Beleza? Pra quem não sabe o que é pipa, é isso daqui, ó. Cara, eu fiz um GPT da pipa, ficou lindo. Vou até dar pra você, ó, vou mostrar pra vocês aqui a pipa. Pipa, 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 gente. Quem não sabe o que é pipa? Pipa salva vidas, viu? Olha a pipa aqui, ó. Olha aqui, ó, pipa. Vocês podem dar print também, tá? Sempre antes de vocês comprarem algo, tá lá na Zara, tá lá no shopping, tá com cartão de crédito na mão, você vai responder essa primeira pergunta. Eu preciso disso? Aí que o bicho pega. Aí você vai ver que você não precisa disso. Será que você precisa de mais uma blusa? Será que você já tem 10? Será que você precisa pedir o iFood, sendo que você tem comida na geladeira que você poderia fazer? Então, aqui você começa no preciso. Ah, Nádia, puxa, eu preciso de fato. Imediatamente, não dá para esperar virar o cartão, não dá para esperar a situação melhorar? Não, bicho, tem que ser agora. Tá, então, se respondeu sim, vai pro próximo. Respondeu não, para e não compra. Sim, sim. Posso pagar agora? Você pode pagar essa parcelinha? Puxa, posso pagar. Ainda é o menor preço? Você cotou isso daqui? Então tem uma aula específica explicando tudo isso, tá? Do método pipa. Mas aí eu pergunto para cada um de vocês, vocês estão seguindo a pipa? Porque a pipa, gente, é ela que vai ajudar você a não fazer aquelas compras na Shein, no Mercado Livre. O Mercado Livre mandou mensagem, quer ver? Ó, vou mostrar o Mercado Livre. Ó, eu sigo tanta pipa que o Mercado Livre... Olha a mensagem que o Mercado Livre mandou. Meu objetivo é que todos vocês recebam essa mensagem do Mercado Livre. O Mercado Livre mandou pra mim. Oi, Nádia, estamos com saudades. Por isso preparamos o cupom. Gostaria? Ele mandou segunda-feira isso daqui, ó. Tá vendo? O meu objetivo é todos vocês receberem mensagem no Mercado Livre. Estou com saudades suas. Deixa eu pegar aqui, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui a pipa pra vocês. Eu fiz aqui a pipa, ó. O Nádio, eu criei um Nádio, um assistente, que quando você estiver lá no shopping, você vai fazer perguntas. Ó, bora fazer a pipa? Ele vai te ajudar a pesquisar preço, ele vai te ajudar a não você tomar decisões por impulso ou por na emoção. Então aqui, depois, como eu disse, é um assistente virtual que a gente vai liberar. O Nádio. O Nádio é mais inteligente que a Nádia, hein, gente? Daqui a pouco ele vai estar fazendo aqui lives com você. Quem é aluno já conhece o Nádio, né? Mas agora a gente vai separar o Nádio em assuntos aqui. Puxa, Carol, tô apaixonado pelo Nádio, olha. Daqui a pouco eu ponho o rostinho dele aqui, ele tá aqui respondendo pra vocês, hein? Ai. Vocês gostaram, hein, do Mercado Livre mandando mensagem, hein, bichos? Esse é o objetivo. Então, coloca assim, cara, pra cada um de vocês. Meu objetivo é receber um WhatsApp do Mercado Livre falando que tá com saudades minhas. Eu não aguento. Sem maturidade, né, cara? Sem maturidade. Ai, cara. Vou fazer o empréstimo para entrar no seu curso. Vou entrar em mais uma dívida, mas vou ter sua ajuda. Drica, venha quando você puder, filha. Venha quando você puder, fica tranquila. Ao contrário de muita gente, eu poderia muito bem falar assim, não, vai lá, pega empréstimo. Cara, venha quando você puder. Só de você estar aqui já é um baita de um conhecimento para você. E aí você vai se organizar. Cara, na vontade de Deus você vai estar junto. Porque quando Deus quer, as coisas dão tudo certo. Quando você menos imaginar, você mexe com hair, né, com cabelo. Quando você menos imaginar, vai vir aquela cliente especial que você nem imaginava, ou aquela pessoa que está devendo para você, e aí cai o dinheiro assim. Então fica tranquila que Deus, ele cuida de tudo. Mas parabéns para você querer mudar de vida, porque realmente, cara... Por isso que a gente é eleito o programa mais completo, né? Porque você vê, ó, tem o Nádio, tem a Nádia, tem o grupo que... O grupo é melhor que Nádia e Nádio juntos, cara. Um grupo maravilhoso, assim. Aula ao vivo toda semana, então...
venha quando você puder. Drica, não faça nenhuma dívida, não faça loucura. Na vontade de Deus a gente vai estar juntas, cara. Só de você estar aqui eu já fico feliz. Vamos lá, que mais nós temos acá? Que mais? Aqui, vamos pegar aqui. Seguro prestamista. Como cancelar pelo GOV? Paula, não recomendo você sair por aí cancelando o seguro prestamista sem você ter análise se no seu contrato essa redução do seguro prestamista não vai aumentar o valor da parcela. Por que eu tô falando isso, tá? Porque já aconteceu o caso de alunos que a gente tem revisão de contratos aqui dentro do curso, mas aí o aluno dava no desespero, ele ansioso, né? Todo endividado é ansioso, a gente sabe disso, né? Não sou endividado, eu também sou ansiosa e não sou endividada. Se bem que eu tô com o nome sujo ainda, hein, gente? Quem aqui de casa já sabe que eu tô com o nome sujo. Um cara lá, uma empresa me colocou indevidamente no Serasa, nem eu sabia. Há 4 anos atrás, mas como eu não olho o Serasa, bicho, eu nem dei atenção. Agora que eu fui ver lá, que eu fui consultar um CPF, eu vi lá que tava sujo. Aí eu entrei em contato com os caras, já baixou a Viva e falta só uma empresa. Então eu tô com o nome sujo, nem sabia. Mas voltando aqui, né? Por que eu tava falando isso? Olha eu aqui com o meu TDAH. Por que eu entrei pra falar do meu nome sujo? Porque eu tenho dívidas. Por que eu entrei pra falar do meu nome sujo? Lembrei. Da ansiedade. Nome sujo não, nome blindado, Paty. Lembrei. Então aí, como a gente faz revisão de contratos, a gente analisa se de fato o aluno tem direito a receber ou não. Só que aí o que aconteceu com esse aluno? Ele não quis esperar o prazo para a revisão do contrato, e aí ele foi lá e pediu de volta o seguro prestamista. Só que tinha uma cláusula no contrato dele, que ele não tinha visto, certamente, né? Porque quem que lê contrato hoje em dia, né, gente? Que falava assim, que se ele sacasse o seguro prestamista, a parcela iria aumentar o valor da dívida, e aí ele não viu, ele pediu. O que aconteceu? O seguro prestamista caiu na conta que ele tinha um cheque especial, ou seja, ele não viu a cor do dinheiro, e aumentou o valor da parcela. Não tinha o que discutir, estava no contrato. Só que ele não sabia disso, ele foi lá e pediu. Então, gente, nunca faça nada sem pegar o contrato em mãos e ler o contrato. Então, Paula, recomendação, não se preocupa nesse momento em cancelar a prestamista. Se preocupa em pegar o seu contrato e ver se há alguma cláusula que vai aumentar o valor da sua parcela se você sacar o prestamista. Porque já imaginou? Você tá aqui, eu falo pra você, não, pode sacar. Aí você vai lá, saca, cai no cheque especial, se não vê acordo do dinheiro, aumenta o valor da parcela. Aquela Nádia me aumentou a dívida, ele fez eu não ter acordo do dinheiro. Por isso que a gente faz a revisão contratual, porque eu sei que nem todo mundo sabe interpretar o contrato e às vezes vai ler e não vai conseguir entender aquelas palavras difíceis do banco, né? Normal, né? O banco faz isso mesmo. Não só o banco, muita gente coloca umas palavras difíceis pra gente não compreender. Por isso que a gente tem a revisão contratual. Então, minha recomendação, peça o contrato para que isso não prejudique você lá na frente, tá bom? Cadê? Aqui já respondi, da Dani, daqui. Meu marido que é aluno, quando ele não. Eu que vejo as aulas quando ele não pode. Onde encontro o Nádia? Mulher é fogo, né, cara? A mulher, parabéns, Dani. Mulher, olha, o que eu atendo às vezes o casal, que aí. Olha, grande parte dos homens, não todos, tá? Certamente tem muito homem aqui que tá vendo, vai comprar o curso, já comprou o curso. Mas acontece muito de eu atender o cara e o cara fala assim, Nádia, eu não sei nem porque eu tô aqui. Minha mulher que me obrigou a estar aqui, ela que fez o raio, ela fez tudo. Ai, cara, mulher é mulher, não tem jeito, cara. Sempre o Nádia, ele tá embaixo. É engraçado. Ele tá sempre embaixo de cada vídeo, tá? Então, dentro das aulas lá tem a aula, embaixo do vídeo, embaixo tem o assistente virtual, que é o Nádio. E aí a gente tô aqui testando, fazendo essas calculadoras do valor justo, da pipa, e aí depois a gente vai fazer o lançamento do Nádio por tema. Hoje a gente tem o Nádio geral, que você pode perguntar qualquer coisa para ele, mas a gente vai fazer um Nádio com a calculadora, fazendo cálculos e também analisando essa questão da pipa, questão do valor justo do cartão. Quem tem renegociação tem que fazer a cadeia contratual. E aí hoje a pessoa faz a cadeia contratual na planilha que está lá no curso. Para quem não sabe mexer na planilha, a gente tem o filho de uma aluna que ele passa limpo, né? Pode fazer no papel de pão e o filho passa limpo, que é o Enzo.
Mas a gente vai agora incrementar a inteligência artificial para poder só, de graça, tá, gente? A inteligência, não precisa pagar nada para a plataforma. E aí você vai poder lançar o seu contrato. Imagina que legal. Você vai mandar o seu contrato pro Nádio e você vai falar, Nádio, tem alguma inconsistência na minha renegociação? E o Nádio vai te passar o que vai estar de errado na renegociação e o texto pronto para você abrir a reclamação. Deu trabalho, bicho, fazer. Eu tô quase um mês fazendo esses robozinhos aqui para treinar. Não é fácil não, cara. Porque você tem que treinar ele, né? Quer queira que não, como se fosse um funcionário. Você tem que treinar para ele poder entender a sua linguagem e as normas, né? Mas o que eu quero dizer é que vai vir coisa boa. Então, ou seja, preciso nem falar que o preço vai aumentar, né, gente? Porque hoje tá tudo completo. Diante de revisão de contratos, para quem tem consignado, a gente tem o tchau consignado, tem tudo. E ainda mais vai ter o Nádio nesse preço, vai ficar mais do que de graça, né? Falar nisso, gente, a gente teve agora várias pessoas que diminuíram as suas dívidas no consignado. Cara, ficou muito bom. Eles fizeram depoimento, porque eu gosto de trabalhar com evidências, né, gente? Porque falar, até papagaio fala. Mas a gente teve aí, cara, pessoas que diminuíram bastante as suas rendas. Olha, ficou muito bom, cara. Muito bom mesmo. Que mais nós temos acá? Que mais? Vai dar certo, né? Acho que a gente falou de tudo, hein, gente? Muito boa a live de hoje. Falamos de cartão de crédito, apresentei o Nádio. Vocês vão gostar do Nádio, cara. Vocês vão gostar. Olha, tá ficando maravilhoso. Falamos também de renegociação. Falamos também da pipa. Gente, olha, não faça nada. Sempre que você for pegar o cartão de crédito ou fazer um Pix, lembre-se da pipa da tia Nádia, para não fazer uma compra que não deveria fazer, né? E vamos terminar aqui com a mensagem. Como eu sempre gosto de falar, quem já me ouviu falando da sexta-feira todo mundo tem a sua sexta-feira da paixão. Agora a sexta-feira da paixão chegou. O Marcos falou, ele falou, Nádia, você fala isso o ano todo, cara. Agora, pelo amor de Deus, aproveita que é quinta-feira, antes da sexta-feira da paixão, e você usa seu exemplo, porque agora é o momento certo para você falar. Então não pode deixar de passar, né, gente? Gente, eu sei que todo mundo tem as suas sextas-feiras da paixão, onde tudo dá errado, onde todo mundo tem as suas dores. É claro que nunca vai chegar igual aquela dor que Jesus Cristo passou na cruz, mas cada um de nós carrega as nossas dores, os nossos sofrimentos, cada um de nós carrega as suas pedras no sapato. Mas por mais difícil que esteja a sua sexta-feira, calma, o domingo da vitória, da esperança, da alegria vai chegar. Chegou para Jesus, vai chegar para todo mundo. Então calma, porque a sexta-feira vai chegar. Então o domingo virá. Por mais difícil que seja a sexta-feira da paixão, o domingo virá. E não se esqueça, né, gente, seja um agente da paz. Saiba que não conseguiremos controlar os ânimos ou agir de forma sábia e paciente, pois nossa natureza luta contra isso. Entretanto, com o auxílio do Espírito Santo, pois a chave por isso a chave para ser um agente da paz é ter um relacionamento diário e intencional com o Pai. E aí eu pergunto para cada um de vocês, como que tá esse relacionamento com o nosso Pai Celestial? Vocês têm orado, têm feito as suas orações? Gente, a verdadeira e maior batalha são vencidas de joelhos. Então eu faço para você o convite. Se você está aperreado, como alguns falam, se você está desesperado, se você não consegue hoje raciocinar direito, porque você está muito num caos financeiro e desesperado, você não consegue nem raciocinar direito, cara, volte para Cristo. Leia a Bíblia, se ajoelha, faça uma oração, porque as verdadeiras batalhas são vencidas de joelho. E Deus sempre responde nossas orações. Sempre, sempre responde nossas orações. Não é no nosso tempo, mas que ele responde, porque Deus não prepara bênçãos pra gente, ele prepara a gente para as bênçãos. Então esteja mais próximo de Deus. A Páscoa tá aí, gente, mas a Páscoa não é ovo de Páscoa, a Páscoa não é... A Páscoa a gente tem que entender realmente o real sentido da Páscoa, que é o quê? A ressurreição, ele vive, e que a gente possa ter esse conhecimento, cara, que o domingo da vitória, da alegria, da esperança vai chegar para todos nós. Por mais difícil que esteja o seu momento atual.
Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma excelente Páscoa, excelente sexta-feira da Paixão. Esteja próximo de Cristo. Posso ser sincera, gente? Não pensa na dívida, cara, na sexta, no sábado, no domingo. Não pensa na dívida. Não vai acontecer nada na sua dívida de hoje até segunda. Nada. Ah, Nádia, mas no Serasa... Cara, deixa o Serasa aumentar, diminuir. Vamos, nota aqui, ó. Eu estou blindado emocionalmente. Cara, se blinda emocionalmente, faz um filtro. Não deixa nada te abalar. Aproveita com a sua família, aproveita com quem você ama sexta-feira, sábado, domingo. Esteja próximo. Coloca realmente seu pensamento em Cristo. Não fica pensando na... Ah, mas o advogado... Não vai acontecer nada, nada. Com cobrança, nada. Então, calma o coração. Não entre em pânico. Esteja mais próximo. Porque eu tenho certeza absoluta. Se você tirar esse momento seu agora, de sexta, sábado, domingo, para fazer um plano com Deus, estar mais próximo, orar mais, deixa a dívida um pouco de lado, sabe? Não carrega essa dívida 100% com você. Não tô falando para você abandonar a dívida, mas tô falando que nesse feriado, cara, aproveita. Quem é aluno, estuda. Aproveita quem é aluno, quem não é aluno, assista as lives, mas não fica com aquela mente, aquela coisa, paralisia. Não deixa de aproveitar com quem você ama por causa da dívida. Gente, a vida é um sopro. Amanhã, com quem você ama, pode ser que ano que vem, na sexta-feira da Paixão, essa pessoa não vai estar junto com aqui. A gente não sabe. O futuro a Deus pertence. Então a gente tem que aproveitar o hoje. O hoje. Esteja próximo com quem você ama. Senão você está lá, você tá presencialmente com quem você ama, mas você está pensando no gerente, está pensando... Fala a verdade, quem não faz isso? Eu já tive dito, sei como é que é. Então, cara, coloca o pensamento em quem você ama. Esteja próximo de Deus. Porque, cara, você não sabe o de amanhã. Senão você está com alguém que você ama, mas com pensamento na dívida, ou está sofrendo, e aí acaba que não aproveitar o momento atual. Então aproveita com quem você ama, de verdade. E esteja mais próximo de Deus, que a Páscoa é a ressurreição, é a vitória, é a esperança, gente. É esperança. Anota essa palavra, esperança. Sempre que você pensar em desistir, você vai lembrar das minhas palavras, vai lembrar da tia Nádia falando. Tenha esperança. A vida é o eterno plantar e colher. Quem planta conhecimento, quem planta dedicação, vai colher resultados. Não tem como, gente. A lei da semeadura não falha. O plantio opcional, colheita obrigatória. Que Deus abençoe a todos. Uma excelente Páscoa, excelente Sexta-feira da Paixão. Que você aproveite com quem você ama. Que a dívida não paralise você. Que você consiga domar e controlar o seu pensamento. Para que você se blinda emocionalmente. Para que não deixe de curtir, aproveitar a vida realmente com preocupação que... Quando o dinheiro resolve qualquer problema, isso não é um problema. O problema é quando nem o dinheiro resolve uma saúde. Que você foca naquilo que realmente está no nosso alcance. Deus abençoe, buenas noites, gratidão, gente. Muito obrigada, gente. Obrigada a cada um de vocês. Gratidão. Tchau, tchau, Lília. Olha aí a Paula. Todo mundo tá aqui, gente. Fátima. Muito obrigada. Não vou falar de todo mundo que eu vou acabar... Não consigo ver todos aqui, mas amo muito vocês, gente. Obrigada por tudo, por estar aqui, pelas aulas. Sou muito grata e muito feliz por participar da jornada, porque Deus une propósitos. Cada um de vocês. Obrigada, gente. Gratidão. Buenas noches. Ó, minha mãe, te amo.